Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Marcelo e vim falar para você hoje que tem alguma dúvida com relação a ter uma doença osteomuscular, como por exemplo uma dor nas costas, hérnia de disco e a incapacidade ao trabalho. Se você tem essa dúvida, assista esse vídeo. Tenho uma doença osteomuscular, estou com dor nas costas, tenho um problema de saúde. Isso me incapacita ao trabalho? Então, se você tem um problema de saúde, qualquer que seja, neste caso, uma doença osteomuscular, por exemplo, uma hérnia de disco, será que isso incapacita você para o trabalho? Veja, isso depende muito do trabalho que você faz e do momento que você tem daquela doença. Uma hérnia de disco, por exemplo, ela pode conviver com você normalmente, inclusive com atividades físicas, mas você deve manter algum cuidado para que isso não tenha, em algum momento, uma agudização dessa doença. Ou seja, tem uma doença crônica, tem um problema de saúde que eu já sei, já conheço, trato e estou bem, estou controlado, faço até atividades físicas, mas em algum momento tive uma dor, estou com uma dor. Nesse momento em que você tem a dor, você pode ter uma incapacidade temporária. Talvez nesse momento você deva ficar afastado da empresa, dependendo da função, para poder se tratar. Mas esta doença, por exemplo, a hérnia de disco, o impede de trabalhar? Depende muito da função, tá? Se, por exemplo, eu tenho uma hérnia de disco e trabalho numa função administrativa, que a gente chama, que é uma função em que eu fico sentado numa cadeira com um computador. Essa hérnia de disco, por si só, impediria meu trabalho? Não. Independente da hérnia de disco, tenho uma dor lombar que está comigo nesse momento. Neste momento da dor, eu vou tratar essa dor por um momento, que pode ser por 5 dias, por 10 dias, por até mais tempo, fazer o meu tratamento. Neste momento, terei que ficar afastado e após o tratamento, melhorado minha dor, eu posso voltar ao trabalho? Sim. Isso impediria porque é uma hérnia de disco ou porque é uma protrusão discal de eu trabalhar ou voltar para aquela mesma função? Não. Eu posso voltar àquela função normalmente, mantendo os meus cuidados, fazer aí meus exercícios para o fortalecimento da região que sustenta a coluna. Não é qualquer exercício, né? Mas isso não me impede de trabalhar num segundo momento, fora da crise da dor. São coisas diferentes. É o que a gente chama de uma incapacidade temporária. Para esses momentos de incapacidade temporária, que existe o INSS, que todas as empresas pagam para os funcionários. Ou seja, é um seguro para que quando acontecer um caso desse, você ser afastado para aquele tratamento temporário. E esse tratamento vai ocorrer após um segundo momento de melhora daquele quadro e você estando já estabilizado, você poderá voltar ao trabalho normalmente e às suas atividades habituais. A nova visão pelo INSS é de que não há uma invalidez, não há uma incapacidade que gere uma invalidez. Essa pessoa que tem um problema mais crônico, um problema de saúde que o impeça de fazer uma função talvez com um esforço maior, talvez tenha que colocar uma restrição um pouquinho maior, o próprio INSS é o órgão responsável por fazer uma reabilitação deste mesmo funcionário. Então, por exemplo, este funcionário trabalha numa função que tem esforço físico intenso, que carrega peso ou precisa carregar peso para fazer e exercer sua função, e ele não pode mais fazer essa função desta mesma forma. O INSS, o que faz? Coloca ele num programa de reabilitação para que ele seja, então, reabilitado a uma nova função pelo próprio INSS, onde ele vai fazer um curso, vai ser diplomado pelo próprio INSS e naquele momento em diante
ele será colocado a ser uma nova função para ele. Espero então ter contribuído com esse vídeo e se você tem alguma dúvida, sugestões, mande para a gente. Poderemos fazer outros materiais, outros vídeos e se você tem alguém que tenha a mesma dúvida, compartilhe.